Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro vídeo desta terça-feira e o grande embate entre o Elon Musk e o Alexandre de Moraes ganhou novos capítulos de ontem para hoje. Primeiro, o bilionário sul-africano, dono do Twitter, mandou uma mensagem direta para o Alexandre de Moraes em sua conta pessoal de sua rede social. Disse: ordens ilegais não serão cumpridas, principalmente porque se eu o fizer, eu terei problemas com a justiça americana, então não vai rolar. A resposta do Moraes veio hoje pela manhã, daquele jeito, né? Todo Xandão de ser. Nova etapa da Operação Lesa Pátria, tendo como alvos cidadãos brasileiros que não têm foro privilegiado e deveriam estar sendo julgados, se tanto, em primeira instância. Tá? Se existe uma pessoa hoje insatisfeita com essa operação, é o Lula. Já vim falando isso aqui para vocês há um bom tempo. A solução do nosso problema vem de fora. A briga interna, neste momento, é entre os grupos do Lula e do Moraes. Tá? A gente vai discutir isso em detalhes daqui a pouquinho. Antes, pessoal, outras matérias. A primeira, eu estou aqui trazendo essa matéria do dia 11 do mês passado. Um ministro do Lula, o governo do Lula, ameaçava regular as entregas de comércio eletrônico para favorecer os Correios. Não sou eu que estou dizendo, está aí na matéria do Grupo Globo, e a Folha de São Paulo falou a mesma coisa, o Estadão, todo mundo, para favorecer os Correios. Nem fizeram questão de esconder. Né? Já que o serviço dos Correios é ruim e a gente não vai melhorar, então vamos prejudicar a concorrência que faz presta um serviço muito melhor e mais barato. É assim que pensa a esquerda, no mundo inteiro. Sempre foi assim e sempre será. E aí, pouco mais de um mês depois, vem essa notícia. O Mercado Livre, que é o maior comércio eletrônico da América Latina, vai investir 23 bilhões de reais em infraestrutura, principalmente para melhorar a logística de entregas. Né? Vai criar ali, construir novas unidades de distribuição. O Mercado Livre, eu acho que vocês entenderam a mensagem da maneira errada. Se vocês estão achando que isso aí, investindo aqui, vai ajudar a causa de vocês, se preparem. Se preparem, porque a proposta deles não é essa. Tá? Vocês podem até fazer isso, achando que vai aliviar a barra de vocês, mas a cobrança vem daqui a pouquinho do mesmo jeito. E aí? A estrutura de vocês vai estar mais pesada e o negócio vai... Olha, gente, é impressionante como existem pessoas que não aprenderam ainda a lidar com o comunista. É incrível, incrível. Né? Mas enfim, vou parar por aqui, sou usuário do Mercado Livre e desejo boa sorte a vocês, apesar da estratégia totalmente errada. Pessoal, afastamento da juíza Gabriela Hart, eu trouxe para vocês aqui, foi a substituta do Sérgio Moro na Lava Jato de Curitiba, quando ele entrou no governo Jair Bolsonaro. Ela foi afastada pelo Luiz Felipe Salomão, assim como outros magistrados também ligados à Operação Lava Jato lá do Paraná. Né? Só que veio a revelação, pessoal, ontem, de que as decisões, foram duas decisões diferentes, tinham copia e cola. Eram decisões completamente diferentes, mas tinham trechos inteiros repetidos. O trecho usado na decisão sobre a Gabriela Hart, os trechos, né, vários trechos, estavam idênticos na decisão que afastou os outros magistrados. Copia e cola na cara dura. E falta embasamento. Não existem explicações para os afastamentos. É tipo assim, eu posso, eu quero e eu vou fazer. Painho cobrou e eu, que fui indicado por ele, vou atender o pedido. Desculpa aí, Salomão, mas quem está dizendo é a mídia, não sou eu. É isso aí, gente. É uma coisa meio esquisita, né? Porque às vezes a gente enxerga esse tipo de coisa, a gente vai falar sobre a Operação Lesa Pátria, a nova etapa hoje, né? E o raciocínio é o mesmo. A gente vê pessoas honestas, pessoas de bem sendo prejudicadas, algo que acaba fortalecendo a nossa causa lá fora. Né? São mais provas de que tudo que a gente fala a respeito do que acontece aqui no Brasil é verdade. Né? E não se enganem. Né? Isso está sendo utilizado lá fora. Eles estão observando tudo que está acontecendo aqui. A gente está capitalizando em cima disso. Agora, infelizmente, nesse meio tempo, existem pessoas como a Gabriela Hart, esses outros aí, juízes, desembargadores,
sendo prejudicados por conta dessa sanha persecutória, né, pessoal? Enfim, essa é a nossa realidade aqui, que o mundo inteiro está começando a descobrir. O Globo tentando aliviar a barra de Painho, né, na questão do impeachment. A gente conversou sobre isso esses dias. A situação do Lula está se agravando, né? Foi um achado que eu fiz um tempo atrás, e eu acho sempre importante lembrar aqui para vocês, tá, pessoal? Uma entrevista do Arthur Lira, na época do governo Bolsonaro, ele sendo cobrado a respeito do impeachment do então presidente Bolsonaro. Aquele super pedido de impeachment, então, aquele teatro todo midiático, né? E aí ele respondeu: olha, não dá, não tem condições. Por quê? Para você pautar o pedido de impeachment de um presidente da República, o cara não pode ter governabilidade, o Bolsonaro tinha, sem precisar sair distribuindo emenda Pix para todo mundo. Ele tem que ter apoio popular, né, e isso o Bolsonaro tinha de sobra, e a economia tem que estar caindo aos pedaços. E não é o que acontecia naquela época, apesar da pandemia e do início da guerra entre Rússia e Ucrânia. Agora, aqui no Brasil, lembrando que o Arthur Lira continua ocupando o mesmo posto, né, de presidente da Câmara dos Deputados, o cara que pauta ou não os pedidos de impeachment de presidente da República, o cenário agora é completamente diferente. O Lula não tem governabilidade, ele não consegue passar nenhuma pauta sem oferecer emenda Pix. A pessoa responsável por esse meio de campo é justamente o Alexandre Padilha, que é um desafeto pessoal do Arthur Lira. A economia já está mal, muito mal das pernas, vai piorar bastante até o final de novembro, né? Vai ser um caos econômico aqui, vocês podem ter certeza disso. Quem não está preparado ainda comece a se preparar, e apoio popular o Lula nunca teve, só das caixinhas mágicas, né? É brincadeira, tá achando? É só uma brincadeira. Ele tem sim muito apoio popular. Então, é uma situação assim que não precisa ser evidente para saber o que vai acontecer. Agora, o Globo tem que dar aquela aliviada, né? É sempre assim, tipo o Guga Chakra dizendo que sem o Trump o mundo vai ficar mais suave. Então, é o mesmo raciocínio aqui, é o mesmo grupo, né? Grupo Globo. Ah, não, a matéria diz que não vai acontecer, que a crise entre o Arthur Lira e o Padilha não vai piorar a situação do Lula, não vai facilitar um processo de impeachment. Tá bom, Globo, então beleza, minta para si mesma, né, e engane os seus leitores, cada vez menos leitores, né? Então, é óbvio, uma leitura irresponsável, é o que se chama em inglês de wishful thinking, né? É o desejo pessoal que você acaba transformando em um texto. Né? A maneira mais eficiente de você, se é que dá, né, fazer uma leitura do futuro, é revisitando o passado, porque a história se repete. Modelos de sucesso vão se repetindo, né? Ideias fracassadas vão ficando para trás. Mas o Globo não está preocupado com a verdade não, tá, pessoal? Estadão. Eu pergunto aqui para vocês. Até 3 semanas atrás, eu nunca imaginaria que sairia uma coluna como essa do Estadão. A gente viu esses dias editoriais, mais grave ainda, né, do Estadão e da Folha de São Paulo, descendo a lenha sem dó nem piedade no Alexandre de Moraes. Agora, essa coluna aí é também muito pesada. Nunca imaginaria que hoje estaria lendo algo nesse sentido. Em época em que se fala tanto sobre golpe, será que não é agora que isso está acontecendo? Ele está falando a respeito dos desmandos do STF. Tá, pessoal? Isso aí é mais um indicativo de que sim, o Brasil, né, a classe política hoje está dividida entre 2 grupos. Um grupo do Moraes e outro grupo do Lula. Ah, não, Ed, mas o Moraes ajuda muito o Lula. O Moraes, pessoal, é um fio desencapado. É um cara que, se der na telha dele amanhã, ele pode se voltar contra o Lula tranquilamente, porque ele se auto-atribuiu poderes nunca antes vistos no Brasil. Né? E se o Moraes cai, quem indica o substituto dele é o Lula. O que o Lula tem a perder com a queda do Alexandre de Moraes? Nada. Ah, não, mas ele vai perder o fio desencapado. O fio desencapado não é dele, e ele colocou um fio desencapado para chamar de seu lá dentro, chamado Flávio Dino, que por enquanto está quieto, mas se for acionado, entra de sola. E é uma sola pesada. Então,
As coisas estão acontecendo, pessoal. Agora, não adianta a gente ter pressa. Né? Não adianta a gente ter pressa. Esse, inclusive, é o cerne da questão aqui a partir de agora. Porque saíram várias matérias na internet dizendo que a defesa do X, né, eu prefiro chamar de Twitter, tá, pessoal? Disse que vai cumprir as ordens judiciais. Só que é o seguinte, em momento algum, o Elon Musk disse que não cumpriria ordens judiciais. O que ele disse foi o seguinte, se a ordem judicial for legal, por mais que eu discorde dela, eu vou cumprir. Agora, se a ordem judicial for ilegal de acordo com as leis do país que expediu a ordem, eu não vou cumprir. E é a mesma coisa agora. A defesa aqui no Brasil do Elon Musk disse isso. Não, se derem ordens judiciais, ele vai cumprir, como sempre cumpriu. Agora, a ordem tem que ser legal, não pode ser ilegal. Tá? Aí eu já vejo um monte de gente, pô, mas o Elon Musk tá amarelando, né? Ele tá deixando pra lá, tá largando mão, eu sabia que ele ia abandonar a gente, poxa, que pena. Eu vou trazer aí pra vocês agora uma postagem de ontem à noite do Elon Musk, marcando o Alexandre de Moraes. Para vocês verem que não é o caso, definitivamente. Tá? Vamos ler em português em tela inteira. Essa tradução é do Google Tradutor, tá, pessoal? É bem literal, mas dá para entender. As leis dos Estados Unidos impedem o X, o Twitter, de participar em corrupção que viole as leis de outros países, que é o que Alexandre de Moraes está a exigir que façamos. Ou seja, a plataforma, o Twitter, é americana. Então tem que cumprir as leis daquele país, tá? Para funcionar, para existir, seu escritório central. E as leis americanas dizem que a plataforma não pode obedecer ordens ilegais em outros países. E essa, pessoal, é uma prática que existe aqui no Brasil. Ordem ilegal não se cumpre. A gente fala sobre isso há muito tempo, por exemplo, sobre a atuação da Polícia Federal, porque está na lei, né, que regula a atividade dos servidores públicos. Né? O servidor público não pode cumprir ordens ilegais. E não é exatamente isso que a gente vem observando por aí. Só que lá nos Estados Unidos você tem que obedecer à lei, meu camarada, porque se você não obedecer, você está ferrado. Então ele está dizendo aí, de acordo com as leis americanas, eu, dono do Twitter, não posso obedecer ordens ilegais em outros países, porque senão eu vou me ferrar aqui dentro e eu não quero isso. A briga sempre foi essa, foi assim que começou essa confusão. Foi o Elon Musk dizendo que não iria cumprir ordens ilegais. Pronto, então não mudou absolutamente nada. Você pode até ver, né, uma suavidade extra aqui no discurso do escritório que está defendendo ele no Brasil, que é um mega escritório, tá, pessoal? Talvez o mais caro do Brasil, né, um dos mais renomados. Então eles conhecem os meandros ali, né? Vão dar uma aliviada aqui, outra aliviada ali. Agora, quem manda é o Elon Musk. Ele disse, não vou cumprir ordens ilegais. Né? Ele já tinha falado isso. E agora ele ainda usa mais uma justificativa, né? Porque se eu fizer, eu vou me prejudicar com a lei dos Estados Unidos. Eu não vou fazer isso. Então, gente, não, ele não está largando mão. Ele continua firme como uma rocha. Tá? E aí hoje, pela manhã, foi deflagrada mais uma etapa da operação Lesa Pátria, bem entre aspas mesmo. Né? Pessoas que supostamente teriam apoiado a tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro. Eu não vou me aprofundar muito, pessoal, porque vocês sabem, né, o que pode acontecer. A minha opinião é a seguinte, existe uma diferença muito grande entre você estar em um acampamento em frente a um quartel sugerindo a aplicação de um artigo constitucional, lembrando que a partir do dia 30 de dezembro, quando o Jair Bolsonaro fez uma live e disse que estava acabado, né, eu parei por ali. Acreditei até o dia 30 que a Constituição seria respeitada. É isso que eu posso dizer. A partir daquele momento, eu parei. Muitas pessoas escolheram continuar em frente aos quartéis. Tá? E existe uma diferença muito grande entre você fazer isso e você se dirigir à Praça dos Três Poderes, tá? E uma diferença maior ainda em você entrar em um prédio público e depredar. Tá? Então, se existem
se existiam cidadãos oferecendo apoio logístico, por exemplo, comprando água para as pessoas que estavam lá, dando comida, oferecendo papel higiênico, por exemplo, também, essas pessoas não têm nada a ver com o que aconteceu no 8 de janeiro, a não ser que você consiga provar que elas incentivaram o movimento em direção à Praça dos Três Poderes. Caso contrário, não. E várias pessoas que foram para lá, para a Praça dos Três Poderes, ingenuamente, na imensa maioria dos casos, essas pessoas só entraram nos prédios públicos porque, por exemplo, tinha helicóptero da polícia atacando bomba de efeito moral lá embaixo. Então, para se protegerem, essas pessoas entraram em prédios públicos. Agora, as penas deveriam se limitar a quem promoveu realmente o quebra-quebra, a quem comprovadamente depredou o STF, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. Fora isso, eu não consigo conceber, essa é a minha opinião. Tá? E quando você vai lá e pune pessoas porque ajudaram quem estava em frente aos quartéis sem ter a mínima noção do que viria a acontecer depois, isso aí, né, gente, é uma extrapolação muito grande, ainda mais porque essas pessoas não têm foro privilegiado e não deveriam estar sendo julgadas por quem estão. Então, como eu falei aqui no caso da Gabriela Hart, é triste porque a gente vê pessoas inocentes sendo prejudicadas nesse processo. Agora, pelo menos se existe, né, se existe um ponto positivo nessa questão, não acredito que exista mais, a gente sempre tem que olhar pelo lado positivo, né? Tá todo mundo vendo. Né? E eles estão continuando, né, a jogar gasolina na fogueira e a fornecer combustível para a verdade. Que agora, felizmente, o mundo está vendo. Tá? Mais uma vez, a nossa solução vem lá de fora. Ah, Ed, como? Ontem a gente conversou sobre isso. Né? O Alexandre de Moraes proibiu o Twitter de divulgar os documentos, as solicitações judiciais que foram feitas. Né? O Twitter foi lá e entregou as solicitações, os documentos todos para o Congresso americano. E comunicou ao Alexandre de Moraes, olha, eu estou entregando aqui. Já está desrespeitando uma ordem do Alexandre de Moraes. Por quê? Porque o Twitter é uma empresa americana. Tá? E basta, vamos encerrar por aqui, basta de esquerdista dizendo o Congresso americano não pode fazer nada contra o STF. É óbvio que não pode. Ninguém está dizendo que pode. Agora, sanções econômicas partem também do Congresso americano. Tem origem por lá. E 2 ou 3 sanções econômicas aqui no Brasil, pessoal, vindas dos Estados Unidos, acabou. Um forte abraço, a gente se vê por aí.